Vamos lá, pessoal. Olá, boa tarde a todos. Aqui já é quase boa noite, aqui são 6h40. Esse episódio de hoje, os 4 pilares do Mindset Digital, eu vou falar sobre a essência de todo o meu estudo sobre o Mindset Digital e como eu cheguei até ele. Mas, antes disso, eu queria voltar um tópico inicial que a gente falou nos outros podcasts, mas é interessante a gente começar por aqui, porque pode ser que muita gente não tenha visto ainda. O que é ser digital? Né? No meu entender, o ser digital é o que nos torna capazes de quase instantânea, gratuita e perfeitamente nos conectarmos com pessoas, dispositivos, objetos físicos, em qualquer lugar, de forma mais distribuída ou descentralizada. Então, ser digital, na minha concepção, né, e não só na minha, mas como as pesquisas que a gente tem visto e outras ideias, né, de pessoas falando sobre isso, tem a ver com o quê? Com conexão com pessoas, mas conexão não só com pessoas, conexão com dispositivos, com objetos físicos e de forma mais distribuída ou descentralizada. O que significa isso? Significa que, imagina que essa topologia das redes Paul-Baran, esse quadro, cada pontinho uma pessoa. Numa rede centralizada, né, existe no caso, por exemplo, vamos considerar uma mídia de massa, a televisão, aquele ponto central ali de onde parte todas as linhas para as bolinhas, seria um canal de televisão transmitindo para todas as pessoas. Né? Então, a gente teria um hub e muitas pessoas recebendo a partir de um hub centralizado. No caso da rede descentralizada, imagina o seguinte, as pessoas, os pontinhos são as mesmas, mas vamos dizer que já é uma estrutura parecida com as nossas organizações. Aqui em cima, por exemplo, a gente tem, dentro de uma organização, uma diretoria, outra diretoria, uma área específica, então você tem ali pessoas em volta de vários hubs secundários, formando uma estrutura que a gente chama de descentralizada, mas lembra muito as estruturas hierárquicas. Né? No caso da rede distribuída, que é onde a gente está chegando agora, né, com as redes sociais e com o mundo digital, principalmente o que é que acontece? Essas pessoas, cada um pode se conectar com o outro, independentemente de ter um hub central ou um ponto de convergência mais forte que outros. E isso mudou completamente o jogo. Essa conectividade, né, um para um, né, e você poder conectar com quem você quiser, no momento que você quiser, é a forma que hoje eu entendo como que é o ser digital, uma conexão muito mais distribuída. E aí, para falar de mindset, que é o que a gente vai conversar aqui ao longo de todos os nossos podcasts, é interessante dar uma definida rapidinha, né? O mindset é o quê? Uma mentalidade, né, traduzindo para o português, que significa que atitudes mentais, né, nos definem como a gente encara a vida. Então, à medida que a gente fala em mindset, que é a atitude mental que define como a gente encara a vida, e lembra da questão do digital, que é se conectar, né, de forma mais distribuída com pessoas, com objetos, com máquinas, enfim, com dispositivos, né, a gente entra, então, no que o que é mindset digital. Então, consiste nessa mentalidade para que a gente encare os desafios e resolva os problemas das pessoas com que a gente se conecta. De que forma? Apropriando-nos de forma co-criativa das tecnologias, metodologias, conceitos emergentes, enfim, experimentando e buscando o aprendizado contínuo nessas redes distribuídas ou descentralizadas. Ou seja, a gente aprende muito na rede, a gente aprende hoje no trabalho, a gente aprende de todas as formas e precisa continuar aprendendo de forma contínua. Então, ao longo dos meus estudos, do meu trabalho, das minhas pesquisas, agora aqui eu vou até corrigir aqui, porque faltou o Mind aqui. Corrigindo aqui. Né? Os 4 pilares do Mindset Digital, eles surgiram quando? Quando eu comecei a estruturar isso, na época que eu fui fazer o mestrado, né, que eu queria consolidar cientificamente algumas experiências que eu tinha, que eu vinha tendo nos projetos digitais que eu participava,
e de vários projetos. Eu já fui líder, eu fui desenvolvedor, eu era gestor de negócio. Então, assim, eu pude ver que esses 4 pilares, eles estavam presentes e eram muito importantes na forma como a gente encarava os nossos desafios digitais, né? E por isso que eles são muito importantes para o mindset, que é o seguinte: essa questão dos projetos digitais, da transformação digital, ao meu ver, ele acontece primeiro com a transformação cultural. Então, a transformação digital tem a ver com tecnologia? Tem, porque a gente precisa se apropriar dessa tecnologia. Mas, basicamente, ela começa com uma transformação cultural capitaneada por uma liderança empreendedora. E eu vou explicar isso hoje com calma, né? Essa questão da cultura digital, da liderança empreendedora. Essa liderança vai induzir metas claras com agilidade, a inovação e evolução nos ecossistemas e plataformas. Então, com esses 4 pilares, muitas vezes o que acontecia comigo era o seguinte: quando eu consegui definir e estruturar isso, né, e conceituar cada um desses pilares, e passei a analisar os projetos olhando por uma perspectiva de cada vez, começou a ficar claro para mim onde estavam os gargalos, as objeções, a resistência à mudança, problemas de competência, problemas de falta de habilidade. Por quê? Porque realmente um projeto digital, quando a gente olha de uma forma global e sistêmica, é muito complexo e muitas vezes a gente não identifica os pontos, né, para controlar e avançar em vista do sucesso do projeto. Então, eu vou começar, né, falando que o mais importante é o quê? Dentro dos 4 pilares, são as pessoas. Né? Então, sempre a gente começa pensando na cultura digital, né, e aí entra essa questão da gente ter novas habilidades e principalmente o mindset correto para fazer mais com a tecnologia e gerar melhores resultados de negócio, né? E isso traz a gente para essa discussão desses podcasts que trata do futuro do trabalho. Ou seja, todo o trabalho daqui para frente, ele tende a ser digital, porque se toda a nossa economia ela está se tornando digital, o futuro do trabalho depende muito dessa cultura digital e do mindset digital que a gente alcançar. Então, nesse ponto, dentro das organizações, a liderança empreendedora é fundamental para poder nutrir, né, definir e nutrir essa cultura digital junto com todos os participantes da rede da empresa. Porque agora a gente não está falando mais, quando fala, por isso que a liderança empreendedora ela é fundamental. Por quê? Porque a gente não fala mais só das pessoas que estão trabalhando para a empresa, mas a gente fala do ecossistema todo, que a gente vai ver que é o 4º pilar, o ecossistema que liga todos os interessados num determinado negócio, num determinado produto, num determinado serviço. Então, a gente tem as pessoas de dentro, as pessoas de fora, os fornecedores, os clientes, os patrocinadores. Tudo isso é preciso ter uma liderança que empreende no rumo da inovação, de buscar soluções digitais, né, a partir do fomento da cultura, né, e essa questão de trabalhar em rede, ter mais flexibilidade, atitude empreendedora, autonomia, o domínio das ferramentas de TI, enfim, tudo isso faz parte da visão do líder empreendedor. Para quê? Para buscar inovação. Porque o que se busca hoje, se hoje os nossos problemas são diferentes daqueles que a gente tinha antigamente, como a gente viu nos podcasts anteriores, né? Então a gente precisa inovar. Por isso que a liderança precisa ser empreendedora. Porque o empreendedor é aquele que inova, é aquele que gera resultado a partir da inovação. E essa inovação, ela para acontecer, ela precisa que a liderança defina metas, os resultados e aconteça de forma ágil. Por que de forma ágil? Porque a gente vai ver que dentro da cultura digital e do que está acontecendo, todas as mudanças exponenciais que a gente tem visto, a gente precisa ter muita agilidade para poder errar rápido, consertar e estar em contato com a resposta dos dados e das experiências que essas ofertas ágeis aos nossos clientes, elas vão trazer de volta, para que aí sim a gente possa reiterar e
evoluir os nossos produtos e serviços. E aí, a questão do resultado é o seguinte, a gente precisa de ser transparente, objetivo e gerar um engajamento para poder buscar resultado. E, independentemente dos esforços e intenções, nessa cultura digital e no momento que a gente está, a gente precisa gerar resultado, porque a inovação é criatividade mais ação que gera resultado. Então, sem resultado, a gente não tem inovação. E com isso, né, a gente vem trabalhando muito nessa questão da transformação digital, e essa transformação acontece aonde? Nos ecossistemas e plataformas. Então, os ecossistemas são essas comunidades dinâmicas que a gente vai ver hoje, né, um pouco, tudo que a gente vai ver hoje, claro, em 1h30, não dá para a gente passar isso aqui em detalhes. Mas, enfim, vocês vão ter uma boa noção de como esses 4 pilares eles se juntam para que a gente possa desenvolver o nosso mindset digital. Né? Então, deixa eu só descompartilhar aqui rapidamente, enquanto eu vou aqui ver se tem alguma coisa já no chat aparecendo. Nada por enquanto no chat, fique à vontade se vocês quiserem compartilhar alguma coisa. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. E aí, compartilhar novamente. Eu vou fazer isso o tempo todo, porque como eu estou de olho em vocês aqui, vamos lá. Cultura digital, então, é o primeiro pilar. O digital é o novo normal, não haverá volta. Então, essa digitalização completa, né, que foi acelerada e muito com essa pandemia, ela não vai ter volta. Uma vez que ela não tem volta, a gente precisa entender o que está por trás da cultura digital. Por quê? Porque estar no digital, ou seja, usar, né, como consumidor final, as soluções que nos são colocadas em aplicativos, em sites, em serviços, elas têm que ser e são simples e intuitivas para quem usa. Mas para quem faz, não tem nada de intuitivo. E é isso que a gente precisa entender dentro dessa cultura digital, quais são os atributos, né, que a gente precisa ter por trás das telas para realmente gerar resultados e inovação dentro dessa cultura digital. Então, o primeiro ponto é a inovação. É o que a gente falou. Se a gente hoje tem problemas novos, a gente precisa inovar na forma de resolvê-los. Né? Então, isso eu vou falar então de cada um daqui a pouco, mas a inovação é o primeiro. Tomada de decisão orientada por dados é o segundo atributo-chave da cultura digital, que é isso que a gente falou. Se a gente precisa, né, inovar com agilidade, porque o mundo anda muito rápido. Essa inovação com agilidade, ela permite uma resposta de dados rápida dos nossos clientes, para que a gente possa avaliar o que deu certo, o que deu errado e fazer diferente. Né? Olha, o Jorge está entrando aqui. Então, tomada de decisão orientada por dados é o segundo atributo-chave. E para que isso aconteça, né, se a gente está buscando inovação, ou seja, resultados inovadores, e precisa de orientar essa decisão por dados, a gente precisa trabalhar colaborativamente com todas as partes interessadas no projeto. Por quê? Porque essa ideia de resposta rápida e de tomar decisão por dados, a gente precisa ter um pensamento sistêmico em relação àquilo. Então, as equipes interfuncionais, né, interdepartamentais, que agora são muito mais horizontais do que aquela estrutura de comando e controle, porque elas precisam ser ágeis, né, a colaboração, então, é o terceiro atributo-chave da cultura digital. Obviamente, muitas vezes, para a gente poder inovar dentro do digital, muitas vezes, e é o que tem acontecido ultimamente, e essas são várias e várias pesquisas que eu vou trazer em outras oportunidades, eu já trouxe em um podcast, vou trazer em outras oportunidades, não existe, muitas vezes, as competências necessárias dentro da organização para todas as atribuições e funções que a gente precisa para desenvolver esses projetos. Então, é preciso desenvolver uma cultura aberta para trabalhar com redes fora da organização. E aí isso é uma oportunidade para a gente, como profissional, de não mais necessariamente estar vinculado às organizações para poder colaborar com a inovação de outras organizações.
Porque a gente, como especialista numa determinada competência, e é isso que dentro dessa ideia dos podcasts, né, do Pense Digital e projete o seu futuro profissional, a ideia é que a gente possa aproveitar dessa cultura aberta à medida que a gente vai desenvolvendo as nossas competências específicas, singulares, nossa autenticidade, nossa expertise em determinado ponto do mercado digital, a gente pode ficar visível para todas as organizações que precisam daquela competência. Então, hoje, a especialização em poucas competências, mas onde a gente está fora da curva, lá para cima, é fundamental dentro de um atributo-chave da cultura digital. Porque é na cultura aberta, ou seja, observar todo o ecossistema ao nosso redor, tanto de empresas que precisam, como de profissionais que estão disponíveis para compor esses grupos de trabalhos colaborativos, né, para gerar inovação. E aí entra o quinto, né, atributo-chave, que a gente não precisa nem dizer direito, né, mas, enfim, atributo-chave da cultura digital. Pense primeiro com o mindset digital. Ou seja, pense primeiro em soluções digitais como caminho padrão a seguir nos nossos projetos. E com isso, agilidade e flexibilidade, como eu já falei em todo, né, bem antes, mas é o outro ponto. Por quê? Porque essa tomada de decisão, né, orientada por dados, que permite a gente fazer pequenas melhorias com agilidade e flexibilidade, principalmente com o sétimo atributo, centrado no cliente, a gente quer obter, quando a gente está inovando, nossos projetos, que a gente chama de MVPs, nossos produtos mínimos viáveis, eles vão direto ao cliente, para quê? Para a gente testar hipóteses, para ver se aquilo tem valor para ele, se aquilo é possível de ser feito por nós, de uma forma ágil, né? Então, se é viável, se tem valor para o cliente e se é factível, né? Então, todo esse processo, né, dos atributos da cultura digital nos leva a buscar inovação passando por todos esses atributos. E o que é inovação? Como eu tinha dito, se a gente tem uma ideia trabalhando a criatividade e age sobre essa ideia, a gente ainda não tem inovação, a gente tem invenção. Ou seja, muitas das ideias e ações que foram feitas, que hoje são tecnologias disruptivas, essa invenção da tecnologia, por exemplo, da foto digital, é da década de 70. Né? A invenção da internet, né, antes dela virar comercial, era da década de 60, a ARPANET, que era uma rede governamental e militar dos Estados Unidos. Mas aí a ideia e a ação com essa invenção, ela só vira inovação quando gera resultado. E gerar resultado com a inovação tem muito de time, tem muito dessa cultura, e principalmente agora no digital, a gente precisa ficar muito ligado nessa questão da agilidade, da rapidez, né, do como a gente testa as nossas hipóteses. Por quê? Porque em pouco tempo, né, a gente consegue obter respostas e validar esses dados todos de uma forma muito precisa hoje em dia. Então, a inovação, ela se materializa através desses processos experimentais, iterativos, ou seja, cíclicos, e interativos com todos os participantes, né, do ecossistema, ou seja, todos os interessados, as partes interessadas no projeto, com muita noção de empreendedorismo, né, nesses ecossistemas de negócio. Então, quando a gente sai olhando para a cultura, né, como fomentar essa cultura dentro de uma organização? Só através de uma liderança empreendedora, que é o segundo pilar que eu coloco do mindset digital. Porque o segundo pilar do mindset digital, que é a liderança empreendedora, ela mistura, né, a liderança e o empreendedorismo. Mas isso não é fácil. Tanto é que nós não temos ainda tantos líderes prontos para o digital, né, para fomentar o digital. Por quê? Porque quando a gente fala, compara, né, as características do líder e do empreendedor, né, o empreendedor é aquele que faz, o líder, ele influencia,
Ele faz a orquestração e influencia a equipe. A principal virtude do líder é a moderação. E a virtude maior do empreendedor é a coragem, né? O líder, ele é mais sensível ao risco, né? Ele age na tentativa de minimizar o risco. O empreendedor já é mais tolerante ao risco e enfrenta essas situações que não tem muito controle de uma melhor forma. O líder, ele avalia, pondera, busca o consenso para agir coletivamente. O empreendedor, ele age rapidamente. O empreendedor, por conta dele agir rapidamente, ele erra mais. Mas errando mais, ele aprende mais que o líder, o que faz acumular mais conhecimento. Então, essa mistura de liderança e empreendedorismo é uma alquimia que agora... E a liderança, quando a gente fala de liderança, eu não estou falando do cargo de líder. Eu estou falando de aplicar o conceito de liderança em todas as nossas relações. Eu não preciso ter um cargo de diretor ou de gerente de projeto para praticar liderança. Por quê? Aqui dentro, essa Amy Edmondson, ela é professora de Harvard, ela define 3 pilares para a formação de líderes. Primeira coisa é a gente realmente ser excelente naquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente faz bem aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue olhar para frente e enxergar como a gente vai melhorar. E aí, como a gente vai melhorar, a gente vai olhar também o seguinte, que para melhorar, principalmente em projetos que a gente faz hoje digitais, que a gente precisa de equipes multidisciplinares, que a gente precisa praticar lideranças nas relações. Então, a liderança empreendedora hoje não é de cargo. Eu posso ser um líder de um determinado projeto, eu posso ser um líder de um determinado processo, um líder de determinada ação, e normalmente o que tem acontecido, principalmente, né, nas empresas agora que estão absorvendo o modelo startup de trabalhar, são pequenas equipes multidisciplinares que se reúnem para fazer experiências e elas logo se desfazem e reúnem outras. Então, hoje em dia, a gente começa a trabalhar de uma forma não mais segmentada e estratificada num lugar só e fazendo uma coisa só, como a gente até viu nos outros podcasts também, não dá para eu falar de tudo aqui, mas a gente viu que hoje a gente veste vários chapéus, né, e a gente precisa exercer a liderança em todos eles, né? Então, a liderança empreendedora é o que torna possível esse equilíbrio no fio da navalha. Então, num mundo cada vez mais digital, complexo, em constante mutação, é necessário ser ágil e inovador como empreendedor. E, ao mesmo tempo, como um verdadeiro líder, é preciso saber orquestrar essa cultura digital que promova a interação, cocriação, engajamento e a aprendizagem contínua da equipe, colaboradores e parceiros. Ou seja, a gente vive num mundo muito mais complexo que o mundo tradicional. Por isso que é a liderança empreendedora, a cultura digital, e a gente vai ver, né, que dentro dessa, dentro da liderança empreendedora, eu elejo aqui 3 dimensões principais, que é você se preocupar realmente em liderar pessoas, né, fortalecer os vínculos, valorizar singularidades, né, principalmente, né, que faça com que todo o grupo de trabalho esteja em busca desse mindset de crescimento, do engajamento e comprometimento com o propósito. Então, o líder para pessoas, ele tem que trabalhar entregando o propósito para as pessoas, entregando, né, a mentalidade de crescimento, né, e ele tem que ser um líder que abraça a cultura digital de toda forma, porque senão essa cultura ela morre sem liderança, né? Liderança para o futuro diz respeito a essas visões e caminhos para percorrer transformação digital e inovação sistêmica. Então, assim como ele vê a questão, né, da liderança para as pessoas, ele tem que ter essa outra dimensão, que é encarar o que vem por aí em termos de transformação digital e inovação sistêmica. Porque se a gente não sabe quais são os problemas que vêm, a gente precisa estar sempre pronto a inovar. E inovar onde? No digital. Então, é preciso transformar. E aí, a terceira dimensão, desculpe, é a dimensão da liderança para resultados. Né? Por quê? Porque eu só inovo se eu tenho resultados.
E aí é preciso centrar, né, no que os nossos usuários e clientes querem, porque o resultado está na percepção de valor de quem recebe o produto. Então, o resultado ele precisa garantir os esforços, né, credibilidade, confiança, para que o nosso cliente, o nosso usuário, perceba o valor daquilo que a gente está entregando. Então, são 3 dimensões fundamentais para o que eu chamo de liderança empreendedora. Então, a liderança empreendedora significa o quê? Que a gente não pode mais se dar o luxo de liderar sem inovar, bem como a gente não consegue inovar, né, sem uma liderança forte que promova essa transformação cultural. Então, a gente vê que os pilares, né, cultura digital e a liderança empreendedora, uma não existe sem a outra. Por isso que eu considero como pilares. O terceiro pilar, que é metas, resultados e ágil, mostra o seguinte: não adianta nada eu ter uma cultura adequada, uma liderança, se eu não tiver resultado, se eu não inovar. Porque se eu não inovo hoje em dia, a empresa morre. Né? Minha organização não existe mais sem inovação. Por quê? Porque em uma garagem, não sei aonde, em qualquer lugar do mundo, pode estar surgindo a próxima startup, o próximo unicórnio que vai varrer o mercado. E isso está acontecendo. E por isso que eu preciso ter metas, gerar resultados de forma ágil. Então, o que interessa? O que interessa é criar valor, obter resultados. E aí eu preciso usar inteligentemente os recursos. E quais são os principais recursos hoje que a gente precisa ter? Recurso tecnológico a gente tem de sobra. Recurso de financeiro também tem. Se você tem uma boa ideia e a tecnologia adequada, você consegue investimento. O que é mais difícil hoje é a inteligência coletiva, são as pessoas capacitadas com o mindset apropriado para trabalhar e gerar valor e resultados no mundo digital. E aí a gestão de riscos também é uma coisa fundamental, porque como eu sou um líder que inovo, que empreendo, eu preciso arriscar. Então eu preciso ter um olhar também para a gestão de riscos, para que os resultados justifiquem, né, os riscos que a gente está correndo. Né? E os pilares, né, da gestão por resultado, primeiro é a transparência. A gente precisa fazer a informação, né, circular dentro da empresa, dentro da organização, por todos os meios, porque a partir do momento que se tem transparência, os líderes conseguem mobilizar a equipe, porque eles vão, com a transparência, mostrar o propósito, né, mostrar a estratégia. Tem que estar tudo claro, o propósito, a estratégia, os caminhos, né, a cultura que é valorizada. Então, tudo isso sem transparência, as pessoas lá embaixo, né, no chão de fábrica ou num nível mais baixo da liderança, elas não vão saber nem perceber o que está acontecendo e o que que se espera que aconteça se não houver transparência. Então, dentro dessas estruturas hoje tecnológicas, a gente tem muitas ferramentas de colaboração e transparência que permitem que essas informações elas fluam pela organização toda. Preciso, então, trabalhar com objetividade. Significa o quê? Essa postura científica, né, diante das ações, onde, com base em dados, em métricas, né, você vai atingir um objetivo e impactar com os resultados. Então, aqui eu peguei aqui esse exemplo, né, da NBA, como o pessoal faz o trabalho lá de identificação, né, de quem é que realmente gera resultado a partir dos dados. Né? E aí, essas métricas, todo projeto, quando uma startup começa a trabalhar, ela já tem dentro da ideia, das hipóteses que ela está gerando, ela já tem as métricas para aferir se essas hipóteses elas vão ser bem-sucedidas ou não. Então, isso é importantíssimo, né, dentro dessa cultura de resultado, além da transparência, trabalhar com objetividade, trabalhar com índices, trabalhar com métricas. E, por fim, engajar as pessoas. Né? Então, se os resultados, né, são 100% dependentes das pessoas, o engajamento só ocorre onde reina a meritocracia. E como é que pode reinar a meritocracia? Se
Aí entra uma questão pessoal nossa, de projetar a nossa carreira, a nossa profissão, que é se a gente escolhe, né, as competências que a gente gosta mais, que a gente é melhor e que são relevantes para o negócio, a meritocracia vai aparecer. E aí eu vou me engajar, porque se o líder consegue enxergar em mim aquela pessoa que é a pessoa certa para estar e resolver aqueles problemas, que dou ideias, que sei implementar dentro da minha expertise, né, trabalhando em conjunto com as outras pessoas, isso engaja. Então, a gente, para ser engajado, sentir engajado, muitas pessoas, o grande problema hoje das empresas é a falta de engajamento. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa autoengajada. Por quê? Porque eu sempre busquei desenvolver minhas competências e tentar aplicar aquilo que mais me interessava, que eu gostava e que eu sabia que eu podia fazer a diferença. Mas isso não é uma atitude de todo mundo. Muita gente, principalmente depois de uma certa fase da carreira, de uma certa idade, ela está acomodada e pensa assim, pô, tem que segurar mais um pouquinho as pontas, porque daqui a pouco eu já vou aposentar, então mesmo que eu não faça exatamente o que eu goste, mas eu estou ali no minha zona de conforto, só que o que acontece? Essa zona de conforto, cada vez que o tempo passa, essa zona de conforto, ela passa a ser uma zona de risco muito grande, porque ao passo que, tempos atrás, uma competência aprendida, ela durava 15, 20 anos, hoje já está provado, uma competência dura no máximo 5 anos. Né? A meia-vida de uma competência dura 5 anos. Então, uma competência que eu aprendo hoje, daqui a 5 anos, já vale metade. Então, eu não posso parar. Né? Então, eu tenho que ser uma pessoa engajada. E para eu ser engajado, como é que eu posso ser engajado? Só naquilo que realmente toca o meu coração, é o meu propósito de ser, porque senão eu não consigo me engajar durante muito tempo. Eu posso até engajar durante um projeto, engajar no outro, eu ganho um aumento, eu ganho um estímulo, mas isso não se mantém se não for dentro de um propósito maior da sua vida, de realmente desenvolver competências que você faça a diferença, você saia da média. Então, isso é muito importante dentro da geração de resultados. Antes, eu vou deixar essas perguntas aqui só para a gente... E aí, pergunte-se, mas eu vou lá ver no chat, ver se tem alguma coisa lá que vocês estão falando. Nós estamos medindo esforço ou resultado? A gente consegue transformar a estratégia em metas? E sabemos desdobrar essas metas a partir lá do estratégico para o operacional? Né? E metas para equipes, metas para as pessoas. A gente está trabalhando dessa forma? Deixa eu voltar rapidinho lá, ver se tem alguma coisa lá no chat. Nada. Mas pode perguntar, pessoal. Fique à vontade. Tá bom. Deixa eu voltar, então, para a nossa apresentação. Isso. Então, tá bom. Então, quando a gente fala de cultura de resultado, esforços são meritórios, mas a gente precisa atingir resultado, senão nossa organização fica para trás e a gente vai perder valor como organização e como profissional. E a gente tem várias ferramentas para transformar a estratégia em metas. Uma das mais conhecidas é o Balance Scorecard, né, que monta essa estrutura em 4 dimensões, a dimensão financeira interna, da inovação e do cliente. Né, existem outras dimensões, muitas vezes, que são aplicadas, no serviço público você tem outras dimensões, mas, basicamente, em cada dimensão você atribui objetivos, medidas, metas e as iniciativas que vão fazer aquilo ser atingido. Só que, normalmente, o Balance Scorecard ele era atribuído em planos estratégicos que duravam vários anos. 1 ano, 2 anos, às vezes até 5 anos de planejamento estratégico. E o que aconteceu? A velocidade, né, que se impõe, hoje, as mudanças e a necessidade de você mudar de rumo rapidamente por conta de um mercado tão ágil, fez com que surgisse
esse outro modelo aqui, que é um modelo mais dinâmico de planejamento estratégico, chamado OKR, objetivos e resultados chaves. Então, você tem o objetivo, você tem resultados chaves que você quer atingir, né? E aí você tem, olhando agora por trimestre. Então, essa ideia, né, de planejamento estático versus dinâmico, claro que depois que o OKR surgiu e as mudanças começam a ser necessárias muito mais rapidamente de estratégias, né? E como tem funcionado para essas grandes empresas de tecnologia esse ciclo trimestral, o Balance Scorecard também começou a tentar acompanhar isso. Mas, estrategicamente, né, tem até essa definição aqui que eu gosto, que a estratégia só pode captar o melhor pensamento de uma empresa em um dado momento. É como se fosse um programa de software, ele precisa ser aprimorado, e aprimorado à medida que as pessoas ganham e distribuem novas experiências e conhecimentos. Então, a cada rodada, né, desses projetos ágeis, né, de novas interações com clientes e retorno dessas informações em forma de dados, é preciso reavaliar a estratégia. Então, processos sólidos de desenvolvimento estratégico devem permitir à empresa criar e adaptar a estratégia de forma rápida e iterativa e alocar os recursos nos ambientes em mutação. Né? Então, isso é interessante. Por quê? Porque aí entra a importância dos princípios ágeis dentro desse enfoque da orientação para resultados. Né? E aí os 4 princípios ágeis, né, que surgiram lá no início dos anos 2000, voltados principalmente na época para desenvolvimento de software, né? Eles evoluíram, então temos vários tipos de metodologias ágeis, mas a base, os princípios, são esses aqui. Ou seja, indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. É o que a gente mostrou dentro da cultura digital. Você ter pessoas colaborando, interagindo de modo ágil, para que a gente possa definir, né, os resultados o mais rápido possível, colher as informações, se aquelas nossas hipóteses estão corretas ou não, para a gente continuar naquele rumo, mudar de rumo completamente. Então, essa questão número 1, né, o princípio número 1, indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas, ela hoje se faz muito presente, porque antes os processos e as ferramentas é que definiam as interações. Antes a gente tinha um mapeamento de processos, então vamos fazer um processo, estruturar uma ferramenta, e aí os indivíduos vão interagir a partir dos processos. Hoje trocou. Por conta da agilidade, os processos surgem após as interações entre os indivíduos e essas entregas cíclicas, né, e ágeis dos produtos e serviços. Produtos e serviços funcionais são mais importantes que a documentação abrangente. Isso aqui na época, que para fazer, por exemplo, um determinado sistema, o pessoal documentava muito. Era muita análise, muito planejamento para você poder depois executar. Hoje, o que está acontecendo? O modelo ágil para você desenvolver os produtos e serviços, eles partem de uma premissa que a gente vai usar o quê? Vai usar uma ótica de hiperfoco em um problema simples e vai aumentando o foco à medida que a gente vai iterando esses produtos e serviços. Então, com isso, como eu tenho modelos, né, de desenvolvimento com foco mais específico, num problema mais simples, né, eu consigo colocar esses produtos e serviços rapidamente de forma funcional e isso gera, né, menos necessidade de uma documentação mais intensa. Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos. Ou seja, esse é o outro princípio, que hoje, como tudo a gente quer centrado no cliente, o cliente muitas vezes vai redefinir o que a gente vai fazer a posteriori. Então, se a gente tem essa hipótese, o teste de hipóteses como a essência da produção de inovação hoje em dia, é óbvio que o cliente devolvendo a bola, se é por aqui ou se não é por aqui, é muito mais importante que a negociação prévia do contrato, né? E ser capaz de responder essas mudanças
mudança é mais importante do que seguir o plano. Então, a gente vê que os princípios ágeis, eles já estavam de acordo lá atrás com essa mentalidade digital, com o mindset digital, com essa cultura de agilidade e inovação, com uma liderança empreendedora e com a necessidade de obter inovação e resultados em curtos prazos, cada vez mais. Né? E aí entra uma estrutura que eu queria mostrar aqui, só para ter uma ideia, que é uma estrutura simples para projetos complexos, que é o Scrum, que é uma metodologia ágil. Quando é que a gente usa o Scrum? Quando a gente tem requisitos de projetos bem conhecidos e domínio das tecnologias, o método tradicional tende a ser mais eficaz, porque é aquela coisa, se eu conheço o processo e conheço as tecnologias, eu posso trabalhar de forma tradicional, mais estruturada, que vai funcionar. Agora, quando eu não tenho os requisitos de projeto e estou trabalhando com novas tecnologias, é caótico o cenário. E aí o Scrum entra como uma ferramenta muito útil para possibilitar esses ciclos ágeis de descoberta e de iteração dos produtos de forma ágil. E como é que funciona essa questão, né, da diferença das metodologias? Né, na metodologia tradicional, o foco normalmente está no escopo, custo, prazo e qualidade do que a gente vai entregar. Na metodologia ágil, não. O foco está no produto utilizável e a integração entre as equipes dos interessados. A organização, na metodologia tradicional, a organização tem etapas bem definidas, controle rígido da execução. No caso da metodologia ágeis, não. As interações são curtas e contínuas e reprogramadas, por conta exatamente dessa integração da equipe dos interessados no que a gente vai fazer com foco muito específico, num problema específico. O retorno que a gente tem dos usuários rapidamente faz com que a gente reprograme. Então, o sucesso na metodologia tradicional era cumprir o prometido, porque eu já tinha especificado tudo, e aí eu já tinha uma pretensa, um resultado já prometido. Né? Aqui não, o sucesso é atender o usuário. Então, o usuário participando também das ações, eles vão mudar também a noção do que é promessa. Porque a cada vez que eles usam um produto, né, naquela versão, e eles tendem a dizer o que está bom e o que ele quer agora, né, vale mais esse atendimento ao usuário do que cumprir o prometido lá no início, quando nem o usuário sabia se era aquilo de fato que ele queria. Então, na metodologia tradicional, ela quando o produto é muito bem definido, ela é mais adequada. Mas para produtos complexos e pouco claros, a metodologia ágil funciona muito melhor. E aí a gente vem para o quarto pilar. Então, retomando, né, o primeiro pilar, a cultura digital, uma cultura colaborativa, inovadora, aberta, né, voltada ao digital, centrada no cliente, que precisa do segundo pilar, que é a liderança empreendedora. Para quê? Para que ele possa fomentar essa cultura e possa buscar resultados dentro das inovações que estão sendo feitas. E essas inovações e resultados, elas têm que acontecer o quê? De forma ágil. Então, o terceiro pilar, metas, resultados e ágil, é o que sustenta, né, o trabalho em si dos dois outros pilares, né, da cultura e da liderança. E aí entra o último pilar, que são os ecossistemas e plataformas. E hoje a economia de plataforma é a principal força que catalisa essa revolução que a gente está vivendo. Tanto é, e não é à toa, que a Amazon, ela se não é tem sido, né, a empresa mais valorizada do mundo. Por quê? Não mais por conta do sistema dela de e-commerce, mas porque ela criou um modelo de criação de plataformas e ecossistemas de plataformas, e é isso que ela vende para outras organizações criarem os seus ecossistemas e plataformas dentro da estrutura da Amazon. Então, é por isso que ela se tornou, né, a empresa mais valorizada do mundo hoje, por conta da possibilidade de criação de novos ecossistemas e plataformas baseado em todas essas ferramentas de nuvem e estruturadas já. É como se fosse você criar o seu próprio ecossistema e plataforma brincando de Lego.
né? Isso funciona dessa forma. E que ideias chaves, né, para a experiência de serviço e produtos modernos a gente quer? Né? A gente quer serviços que sejam rápidos e de controle ágil, como um passeio de Uber. Então, a gente já viu a necessidade de trabalhar lá por trás de forma ágil. Por quê? Porque o cliente, a experiência de serviços e produtos, eu quero um produto que seja ágil e rápido, como um passeio de Uber. Queremos que eles sejam personalizados, como o mais recente modelos tem Nike, onde podemos autoconfigurar vários componentes. Então, não existe mais aquela ideia de trabalhar com um processo e ferramentas todas pré-definidas para gerar um produto padrão, produtos padronizados. Hoje, o que vale é a personalização desses produtos. Então, mais uma ideia, por que os modelos ágeis são extremamente importantes e por que a inovação ela tem que ser sistêmica. Porque se cada usuário nosso ele quer poder personalizar o resultado, né, os produtos que a gente, e serviços que a gente recebe, a gente precisa estar com toda essa máquina de criatividade, inovação e personalização em dia. Queremos que sejam relevantes como as sugestões da Amazon. Aí entra o seguinte: o que é essa relevância? Como é que a gente pode trazer a relevância? Com a análise profunda dos dados que são gerados nas experiências do nosso usuário. Então, elas só vão ser relevantes, né, se a gente trabalhar todos os dados e coletar os dados dos resultados, né, que a gente obtém com os nossos produtos e serviços, como a gente entrega às pessoas. E queremos que sejam humanos, como chatbots, com quem você pode se relacionar por linguagem natural, ou melhor, com o host Airbnb, que você pode falar via WhatsApp, sentindo que você vai dormir na casa de um amigo. Ou seja, ainda tem esse componente, né, de humanizar o digital. Então, é óbvio que, olhando nesse prisma da experiência do usuário, como ele quer que os seus produtos e serviços sejam fornecidos, é óbvio que o mindset digital ele está no coração de qualquer organização que se pretende, né, relevante para oferecer serviços com essas quatro ideias-chave. E o que tem acontecido? A evolução, né, dos modelos de negócio, e agora fica muito mais fácil a gente falar, né, de por que, né, que hoje, né, a gente não mais consegue fazer funcionar as coisas no modelo de produção industrial, na fábrica, onde você concentrava os meios de produção, tinha uma massa grande de trabalhadores, concentrava os meios de produção, produzia aquilo com padrão, e aí tinha uma massa de mercado que era indiferenciada. Então, as pessoas, na época, aquela brincadeira, né, de sempre, da Ford, né? Você quer o Ford de que cor? Desde que seja preto, tem sempre. Agora não, agora a gente mudou, né? O modelo de produção pós-industrial é o modelo em rede, né? Então, enquanto no modelo de produção industrial o push, a gente empurrava, né, as empresas empurravam os produtos a um mercado de massa, agora não, agora são as pessoas que buscam aquele produto que tem mais a ver com ela, que é mais personalizado. Então, as empresas não adiantam mais tentar empurrar produto nenhum, elas têm que puxar as pessoas até elas. Então, isso mudou radicalmente a forma de trabalhar. E aí surge, né, essa transição do mercado de massa para o mercado de nicho, que é uma coisa fantástica, né, que é o seguinte: esse gráfico da cauda longa mostra que quando eu tenho um mercado de massa em um determinado produto best-seller, né, que vai lá em cima nas vendas, hoje em dia, com a possibilidade de a gente ter a economia de plataforma, né, com essa conectividade totalmente distribuída, com a mentalidade digital das novas empresas, permitindo essas experiências rápidas de personalização e customização para aquilo que os usuários desejam. Então, surge essa cauda longa, que são produtos e serviços de mercados de nichos, onde o valor, né, desse gráfico em vermelho aqui, ele
é igual, ou às vezes até supera o mercado de massa. Então, isso mudou completamente o jogo, porque agora permite, né, que pequenos produtores estejam nas plataformas oferecendo os seus produtos, que muitas vezes eles são muito mais adequados do que aqueles produtos de grandes empresas, porque eles são personalizados, porque ele tem a dimensão humana da experiência do cliente, né, porque ele tem né, aquelas 4 ideias-chave dos produtos ali, eles no mercado de nicho, se você, principalmente, se você se concentra num nicho específico, você pode ser o melhor daquele nicho. Enquanto quem está jogando o jogo do mercado de massa, ele está jogando com padrões. Ainda existe? Claro que existe. Mas a tendência é que esse mercado de nicho cresça cada vez mais. E que esse mercado seja preenchido por pequenos produtores, por pequenos comerciantes, dentro de grandes plataformas, como já acontece no Mercado Livre. O Mercado Livre é hoje a empresa mais valiosa da América Latina. E o que ele permite? Ele permite transações de pessoa para pessoa, de pequenas empresas para pessoa. Né? E aí, como é que funciona um ecossistema de plataforma? Ele funciona da seguinte forma. Antigamente, né, dentro das organizações, a gente tinha sistemas proprietários de arquitetura fechada. Então, era a área de pesquisa e desenvolvimento e de TI, desenvolvia os seus recursos, desenvolvia, né, todo o seu sistema com a performance otimizada e o controle de qualidade, confiabilidade e tal, com foco no valor do cliente. Tudo bem, mas era um sistema proprietário de arquitetura fechada. E começou a aparecer demandas específicas, e aí veio uma customização interna daquela arquitetura. Então, saindo daquela linha de produção completamente padronizada, customizou-se, né, ainda em arquitetura fechada, ainda dentro da própria empresa, customiza certos pontos, né, módulos, para atender essas demandas específicas, limitado a competências, a componentes, desculpe, do core business. Né? Você não saía muito do core business, por quê? Porque você já tinha aquele padrão, já tinha aquele modelo já com seus processos, com suas tecnologias, com todas as suas ferramentas, as pessoas treinadas para trabalhar daquela forma, né, específica. E aí depois começa uma abertura, né, de interface para módulos externos, uma arquitetura mais aberta. Então, mais opções de funcionalidades, mais design, escala. E aí, cada produtor pode se especializar num determinado nicho, em uma determinada ferramenta, e se acoplar à estrutura interna do sistema que antes era proprietário. Só que o que se passou a ver é o seguinte, que quanto mais a arquitetura se abria, mais possibilidades de orquestração desses recursos, né, conforme a demanda, era muito melhor, porque eu não preciso desenvolver um sistema completo, fechado e tal, com tudo, se eu não estou tendo demanda daquele componente específico. Mas se eu tenho aquele componente dentro de uma plataforma disponível, muitas vezes produzido por uma empresa que está fora da minha organização, mas que se conecta àquele modelo de plataforma, uma plataforma que tem todos os recursos de conexão de funcionalidades. Né? Com essa governança aberta, com a interação externa e o foco no valor do ecossistema como um todo, a troca de valor de dados entre os participantes é muito maior. Então, quando você pensa, por exemplo, nos softwares livres, né, que tem comunidades de centenas de milhares de desenvolvedores, é uma potência muito grande, né, você ter um software livre para você trabalhar, como o Linux, né, e usar de forma até gratuita, muitas vezes, ou de baixo custo. Por quê? Porque eu tenho centenas de milhares de desenvolvedores produzindo e desenvolvendo e se apropriando daquilo, né, de forma interativa. Enquanto uma empresa que ficou fechada lá atrás no modelo Fabril, ela está fechada para toda essa inovação, ela está fechada para todas essas expertises, né, específicas de cada componente da plataforma. Então, não dá mais para competir.
né? O ecossistema de plataforma, ele veio também para ficar, porque cada com a sua expertise, montando um componente que se agrega a uma plataforma, né, e possibilita. Eu tenho, por exemplo, um software que eu utilizo no meu site, que é o WordPress. Ele tem mais de 100 mil, que a gente chama de plugins, que são funcionalidades que se acoplam para resolver cada uma delas determinado problema dentro da plataforma. Se eu tivesse que desenvolver isso dentro da minha organização, seria impossível. E o que acontece, mais do que isso, mais o tempo, o esforço e os recursos necessários para desenvolver um sistema proprietário, é a facilidade de você se adaptar e adaptar seu processo, a sua necessidade, a uma funcionalidade, um componente que já está pronto. Então, eu consigo, em menos de uma semana, sair do zero e já usar aquele componente. Eu só preciso aprender como acoplar ele na plataforma e como utilizar. E, normalmente, esses componentes, principalmente nas comunidades de software livre, já tem um monte de gente, um monte de usuários, né, utilizando esses componentes, e lá eles têm vários problemas que a gente passaria num projeto proprietário, eles já passaram dessa fase, eles já estão. Normalmente, por exemplo, eu, quando vou olhar componentes, eu quero aqueles que já estejam, né, numa versão já mais consolidada, 4.5, 4.6, ou seja, já teve muitas voltas, muitos erros, muitos acertos, muitas correções, né? Para quê? Para que ele esteja estável, que tenha uma experiência de uso, que eu possa me apropriar sem necessidade de inventar. Eu posso ir lá e buscar a experiência da comunidade. Então, a experiência da inteligência coletiva em torno de um determinado componente de plataforma, trazer esse componente para a minha realidade e utilizar com a melhor prática que eu encontrar ali dentro da minha área de negócio. Isso faz com que a gente tenha uma velocidade de atendimento à demanda, né, por novas funcionalidades muito grande. E todo o desenvolvimento da TI, a partir de um determinado momento para cá, tem sido desenvolver esses componentes para plataformas. E aí rapidamente, eu vou ver, então, eu vou falar sobre a classificação dessas plataformas. Segundo John Hagel, ele classifica em 4 tipos: as plataformas de agregação, que é essa que concentra-se em transações conectando usuários a recursos, então Amazon, eBay, Mercado Livre, ou seja, eles agregam vendedores de serviços e produtos com consumidores e eles viabilizam esse encontro distribuído. Então, o Mercado Livre é uma melhor plataforma assim, que a gente conhece muito bem. O próprio Magazine Luiza, né, que era uma loja, né, uma rede fechada, já está trabalhando nesse modelo também de plataforma, né, e com muito sucesso. A gente tem as plataformas sociais, que se concentram mais nessas interações sociais, conectando indivíduos às comunidades, que é o Facebook, Instagram, enfim, que também mostra essa visão da conexão distribuída, ou seja, eu posso me conectar com qualquer pessoa dentro do Facebook ou dentro do Instagram, eu não tenho nenhum tipo de hub concentrador. A plataforma, sim, ela concentra tudo, mas dentro de uma plataforma eu posso me conectar com todos que estão ali. Plataforma de mobilização, que ajuda as pessoas a agir em conjunto em um desafio de longo prazo. Então, por exemplo, o Linux, que é um sistema operacional de computador em software livre, ele hoje, em termos de competitividade com a Microsoft, com o próprio Windows e tal, ele tem batido, principalmente nas grandes empresas que trabalham com essas fazendas de servidores, a maioria delas é Linux. Por quê? Porque é um software gratuito que tem uma comunidade enorme que se mobiliza para poder desenvolver em conjunto, né, os produtos. E o que, no meu caso, mais me interessa são as plataformas de aprendizagem, onde o objetivo é facilitar a aprendizagem e ajudar os participantes a realizar mais e aprimorar suas capacidades. E aqui é interessante que quanto mais a plataforma evolui, mais ela se parece com a plataforma de aprendizagem. Por quê? Porque, no final das contas,
a forma como as pessoas aprendem a extrair valor da plataforma e entregar valor da plataforma é o que faz com que a plataforma e o ecossistema floresça. Então, a plataforma de aprendizagem talvez seja a última essência de todas elas, né? Mas, no meu caso, por exemplo, que estou trabalhando já há alguns anos com plataformas digitais de aprendizagem, para mim é muito importante, né, essa facilidade que as plataformas hoje permitem, que dão de várias funcionalidades de interação, de aprendizagem, de colaboração. E aí a gente junta várias e várias componentes e ferramentas para uma experiência de aprendizagem mais bem-sucedida. Enfim, e tudo isso acontece, né, nessas 4 camadas de tecnologia da informação que a gente tem hoje. A gente ainda tem, né, lá embaixo, e muitos sistemas legados, né, que hoje conversam, né, com os dispositivos móveis que estão lá em cima, então, através de redes de cliente-servidor, né, de redes internas, internet e tal, e você vê que eles vão de poucos usuários a mais, até a terceira plataforma, que é essa que está se mostrando hoje, né, que está mudando completamente o mundo, que é a computação em nuvem, você ter tudo tudo por meio da internet com mobilidade no digital, ou seja, a gente tem na palma da mão, né, e não precisa estar em lugar nenhum especificamente para poder ter acesso a todos esses serviços e informações. Você tem essa questão do analytics, do big data, para você analisar dados em alto volume, e você tem as redes sociais. Então, essa terceira plataforma de TI que surge com milhões de aplicativos e bilhões de usuários, é isso que a gente vive hoje. É aqui que a gente tem que produzir hoje as nossas soluções. Muita gente ainda tem que extrair coisa lá do mainframe, lá né, daquelas linguagens. Mas eu, por exemplo, quando comecei a programar, era uma linguagem que poucos vão conhecer, chamada MAMPS, que parecia uma sopa de letrinhas, porque cada comando era uma letra, porque na época a memória era muito curta, então eu não podia gastar um comando mais de uma letra. E aí parecia um comando, então uma linha de comando era uma sopa de letrinhas, uma coisa horrorosa. Mas, enfim, hoje não é mais assim. Hoje a gente tem, então, as plataformas em nuvem, né, acessíveis por todos os dispositivos móveis, com potencial, né, e ferramentas de análise, de armazenamento e análise de dados fantástica, e podendo nos conectar socialmente com toda a distribuição que o mundo digital hoje permite, né? E aí, nesse ponto, que eu finalizo, então, né, a apresentação de hoje, eu vou retomar, então, uma coisa que a gente apresentou no podcast, não sei se no 1 ou no 2, que é essa visão. A partir do momento que a gente tem essa visão mais aprofundada dos 4 pilares do mindset digital, né, e consegue perceber como cada um desses pilares eles são fundamentais para a gente poder gerar produtos e experiências digitais de qualidade, serviços de qualidade para o nosso usuário, a gente tem que retomar essa pergunta aqui. Eu estou no digital, mas eu penso digital? Porque se eu não penso digital ainda, já demorou para começar a tentar pensar. E o que significa isso? Significa que a gente precisa de um reboot pessoal, né? E isso aconteceu comigo. Eu contei uma história aí, acho que no podcast 2, no 1 ou 2, no 1, contei a minha história de como eu fiz esses reboots, como eu passei há uns 10 anos, de 10 anos para cá, me concentrar exatamente nessa questão do mindset digital, né, e como as coisas funcionam dentro de projetos digitais e de inovação. E aí a gente precisa, né, porque a gente vê agora quão complexo é esse mundo, quanta coisa a gente precisa conhecer, mas aprender e se diferenciar nas competências é uma outra coisa. A gente precisa, sim, absorver o mindset e a cultura, mas as competências que vão fazer a gente crescer
com esse mindset, a cultura digital, é preciso a gente avaliar nossos princípios, preciso avaliar valores, as nossas prioridades, né? Porque a partir dos princípios, valores e prioridades, a gente vai descobrir o que a gente gosta mais, o que a gente faz melhor, e aí, a partir daí, para poder crescer, a gente vai buscar o método, né, de evolução dessas competências, se conectar com outras pessoas que têm competências complementares à nossa. Para quê? Para que fique clara a nossa autenticidade e singularidade e o propósito. Tanto o propósito. Então, por isso que todo mundo hoje fala, a geração milênio, ela quer trabalhar por propósito. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, não é só a geração milênio, é que o mundo digital, ele exige tanto o propósito da organização para poder encontrar o nicho dela dentro da economia de plataforma e entregar valor para aquela público-alvo específico onde ela vai atuar com diferenciação, quanto eu, como profissional digital, preciso do meu propósito muito claro para continuar avançando e crescendo, estudando e aprendendo indefinidamente, né, dentro desse modelo. Porque eu só vou conseguir me dedicar indefinidamente, com todos os meus esforços, melhorando minhas competências, não podem ser muitas, senão eu não vou dar conta, eu vou ser mais ou menos em um monte de coisa. Isso não vai resolver dentro de equipes, porque os problemas, eles estão cada vez mais complexos, eu preciso atuar cada vez com mais agilidade. Então, é óbvio que dentro desse contexto, eu desenvolvo competências num nível muito alto, poucas competências, mas eu sei que aquilo, eu agrego um valor muito grande dentro da equipe, que poucas pessoas podem ter aquelas competências e a singularidade que eu tenho, isso significa o quê? Que eu posso compor equipes de qualquer lugar do mundo para qualquer tipo de projeto digital que necessite daquelas competências que eu tenho, que eu desenvolvi ao extremo. Então, mudou o jogo. Mudou o jogo. O jogo agora é a gente olhar para o nosso futuro profissional, olhar em como a gente vai crescer em cultura e em mindset digital e que competências nós vamos selecionar para realmente fazer essa curva ir lá para cima. E fazendo essa curva indo lá para cima, acontece com a maioria dos profissionais que estão aqui com a curva em cima, eles conquistam as liberdades que todos nós queremos. Liberdade de trabalhar de onde ele estiver. Hoje é fácil pensar nisso, mas já os profissionais digitais já tinham isso há algum tempo. Com a pandemia, ficou muito claro que eu estou aqui em Israel e teletrabalho, por exemplo, para o tribunal, para a escola do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E teletrabalho para outros projetos, para os meus cursos, teletrabalho, né, de onde eu estiver. Então, a primeira liberdade do profissional digital é você ter a liberdade espacial. A segunda liberdade é, se eu tenho competências tão especializadas, tão específicas e tão úteis aos projetos, essas competências eu posso determinar também, como profissional digital, uma gestão do tempo muito mais gerida por mim do que pela empresa ou pelos projetos. Por quê? Porque dentro do projeto que eu entro, eu sei como vou atuar e eu sei o que eu preciso fazer. Então, muitas vezes, eu posso gerenciar meu tempo de uma melhor forma do que, né, ficar disponível, como a gente fica normalmente no emprego, 8 horas por dia, esperando muitas vezes coisas ou fazendo coisas que não têm tanta relevância assim. Quando você está focado na sua expertise, você tem muito mais controle de dizer como as coisas vão funcionar. A terceira liberdade é de fazer o que gosta, do que você é melhor. Porque a partir do momento que você se torna um profissional digital de alto nível, você vai fazer aquilo que você gosta e vai fazer melhor, porque você vai ser capaz de aprofundar e de estudar e de crescer naquelas competências como possivelmente nenhum outro. Não com a sua singularidade única. E, por fim, ser bem remunerado por isso. Porque as empresas hoje estão doidas, né, para encontrar
né? Os temas estão muito alinhados com o que vem buscando, André. É isso mesmo. Porque o que acontece? As empresas, as organizações, elas estão doidas para encontrar profissionais que tenham essas competências de fazer a diferença nos projetos. Tem mais de 200 mil vagas em abertos na área de TI e de inovação no Brasil, só no Brasil. E no mundo inteiro. Aqui em Israel, agora saiu uma reportagem que eles estão importando engenheiros de software e pessoal de TI, porque está faltando aqui. Eles estão com a falta de 24 mil profissionais aqui. E isso só vai agravar daqui para frente se as pessoas não tomarem tempo e começarem a se reinventar. E o que acontece? À medida que o mercado também começar a amadurecer e que as pessoas começarem a entender que esse reboot pessoal ele é fundamental e começarem a crescer nas suas competências, aqueles que ficarem parados vão estar de fora, vão ficar de fora. Porque se hoje eles já não estão resolvendo, que está faltando um monte de gente, no momento que aparecer essas pessoas, né, que vão resolver muito mais do que aqueles que ficaram parados no tempo, o que vai ser deles? E mais, não adianta a gente pensar que, principalmente, por exemplo, eu já estou com 51. Vamos dizer que tem pessoas aí na minha faixa etária, 45, 50, 60, doidos só para esperar mais um pouquinho, vou aguentar do jeito que dá para poder me aposentar. Só que hoje, a minha expectativa de vida e a sua é muito maior do que foi antigamente. Então, provavelmente, a gente tem condições, não só a expectativa de vida, como saúde, como capacidade de trabalhar, muito maior possibilidade de ser um profissional ativo durante muito mais tempo. E outra, se a gente parar muito cedo, será que a gente vai conseguir se manter durante todo o tempo que ainda virá da nossa vida? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer também. Então, dentro dessa ideia, né, desses podcasts que eu estou trazendo aqui, cadê? Aqui, né? Nossa aventura só está começando. Então, hoje eu falei dos 4 pilares. Semana que vem eu estou definindo um tema, mas provavelmente vão ser as novas perspectivas. São 12 perspectivas diferentes do pensamento digital em relação ao pensamento tradicional, e vale a pena vir assistir. E eu estou à disposição de vocês. Vocês têm aí o grupo do Telegram, ainda não fiz. Deixa eu passar direto aqui. Vou descompartilhar aqui agora. Né? Mas aí no vídeo, no YouTube, eu deixei na descrição do YouTube a possibilidade de vocês darem o próximo passo, porque esses podcasts eu acho que vão ser muito interessantes, eu quero entregar o máximo que eu puder aqui, mas eles não têm uma estrutura de treinamento, né, específica para te ajudar realmente a ir passo a passo no desenvolvimento dessa sua transformação. Então, eu tenho duas, para quem quer dar o próximo passo, tem 2 opções aí embaixo na descrição. Primeiro, tem o e-book interativo sobre os 4 pilares do Mindset Digital, deixei o link aí. E por que ele é um e-book interativo? Vocês vão ver quando acessar o link na página, porque além de ter o e-book, eu vou criar uma comunidade em volta desse e-book, e vou frequentemente fazer algumas lives de dúvidas sobre o que as pessoas têm sobre o e-book. Vou colocar outros materiais nessa comunidade, né, para alimentar cada vez mais o nosso aprendizado. Então, eu vou abrir essa possibilidade não só de você obter um e-book que tem mais de 300 páginas, né, que consolidam esse conteúdo dos 4 pilares do Mindset Digital que eu apresentei aqui, mas em pormenores, e que eu vou falar ao longo dessa série de podcasts, mas sem tanta organização, porque vão vir os temas e a gente vai discutir. No e-book ele está bem organizadinho, bem. E mais ainda assim, o e-book ele é conteúdo, ele não é experiência. A experiência vai ter na parte interativa da nossa comunidade. Mas também, ainda assim, essa experiência de comunidade, ela ainda não é tão estruturada quanto a jornada, os 4 pilares do Mindset Digital, que eu devo abrir em breve. Então, tem na descrição também, se você se interessar em fazer uma jornada onde vai ter realmente tudo estruturado, com o conteúdo, com as atividades, com o processo de como a gente fazer essa transformação
né, uma transformação de mindset, não só de mindset, mas um projeto de profissional do futuro, né, um projeto do futuro, do meu futuro profissional. E aí e outra coisa, nessa jornada, eu vou ter 3 níveis. Que primeiro é esse projeto pessoal, um segundo nível, que seria uma segunda, né, etapa da jornada, que seria trabalhar com a transformação das equipes. E o terceiro nível, que aí já não vou ser só eu que vou dar esse terceiro nível, e sim eu vou trazer profissionais líderes aqui de Israel, líderes aí de Brasília, que seria um nível da jornada, os 4 pilares do Mindset Digital, chamado liderança empreendedora, onde a gente vai trabalhar, né, juntos, eu junto com esses líderes aqui, que já tem vários deles no meu site, são pessoas que estão trabalhando comigo com essa ideia de levar esses conceitos de liderança digital, de liderança empreendedora para dentro das organizações, mas com possibilidades também de ser uma coisa, assim como eu vou fazer essa jornada para as pessoas. Então, essa primeira jornada de transformação pessoal, né, a segunda etapa da jornada que virá a seguir de transformação das equipes, e a terceira, se Deus quiser também em breve, que vai ser a liderança empreendedora. Eu abro agora, se vocês quiserem,